Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez. Hoje convidei novamente um grande amigo meu aqui, o Bruno. Vamos falar hoje um pouquinho, né? Fazer uma introduçãozinha, explicar um pouquinho alguns conceitos de Lean Logistics, né? Que é a metodologia Lean aplicada, né, à cadeia logística, às teorias logísticas. E nós vamos começar esse bate-papo, né? Vamos falar. Vou pedir para o Brunão se apresentar aí de novo, né? Porque às vezes a pessoa pega só esse vídeo, né? Então é bom você se apresentar aí. E daí a gente já começa o bate-papo de hoje. Boa noite, Andrezão. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. É um prazer estar participando aqui de novo do seu canal, né? Contribuindo mais uma vez com um pouquinho do que a gente vivenciou, um pouquinho de experiência que a gente traz e também aprendendo, né, cara? Acho que a gente não para de aprender, não pode parar de aprender, tem que continuar sempre na busca do conhecimento. E nesse sentido, né, eu estou há mais de 15 anos aí dentro da cadeia de suprimentos, né? Trabalhando desde almoxarifado, recebimento, expedição, inventário, transporte, faturamento, um pouquinho de tudo, planejamento, né, e sistemas, enfim. Passei pela Embraer, né, uma empresa no segmento aeronáutico, passei por algumas empresas no segmento de metalúrgicos, né, metalurgia, e bens de consumo, que é onde eu mais atuei, né, principalmente na área de bens de consumo, que é onde eu estou hoje, atualmente, né, trabalhando numa empresa de fabricante de pet food, né, esse segmento que vem crescendo muito aí no mercado, e atualmente estou como gerente de corporativo de supply chain, né, então, falar de Lean Logistics faz muito sentido, né, muito do que a gente faz no dia a dia, pratica no dia a dia, até estava me preparando aqui um pouquinho antes de entrar, né? Falar, poxa, o que eu vou falar e tal. E a hora que a gente começa a olhar aqui, começa a surgir um monte de exemplos na cabeça, né? Poxa, eu faço isso no dia a dia, isso faz sentido, falar, comentar, dividir, as pessoas, dar esse insight, né, André, para as pessoas que estão começando ou que querem se aperfeiçoar nesse segmento, que elas possam buscar cada vez mais conhecimento, treinamento, enfim. Acho que faz muito sentido a gente trocar essa ideia. Eu vi que você já teve vários outros vídeos, né, como conversas aí, bate-papos nesse segmento de logística, que é uma área muito extensa, né, o supply chain, tem várias ramificações aí. Show de bola. Como um entrevistado de ontem, né? Ele disse que começou lá na distribuição física, nem era logística, nem era supply chain, né? E hoje a gente tem, né, as revoluções aí, né, da logística. Então, para a gente dar início aqui, né, ao nosso bate-papo de hoje, a gente vai contextualizar um pouquinho, né, o que é o principal objetivo, né? O Brunão começou a adiantar um pouquinho aí a temática. Aí a gente fala que o objetivo do Lean Logistics, né, é o foco, né, justamente é buscar atender os objetivos das áreas de logística através da eliminação de todos os desperdícios que ocorrem dentro da cadeia de suprimentos, né? Devemos ter em mente que a cadeia de suprimentos tem extensões externas, nossas empresas, então, o Lean Logistics irá atuar na cadeia estendida como um todo. Né, trazendo uma exemplificação, ontem a gente estava batendo papo sobre o McDonald's, desde do alface que é plantado lá na hortinha do Japa, lá, né, até um dia depois que o cliente consumiu o McDonald's. Então, tudo isso que a logística vai trabalhar, a cadeia da logística vai trabalhar, é onde o Lean Logistics pode atacar. Né? É onde os estudos da cadeia de suprimentos, o mapeamento de valor, que a gente vai bater um papo mais para frente, é onde vai atacar, vai trabalhar de forma a otimizar todos esses recursos, né? E reduzir custos e ser cada vez mais competitivo esse custo logístico, né? Que ele tem que cada vez ter menos incidência dentro do produto final. Muito bem. Eu acho que, resumindo, né, André, a gente, de forma bastante simplória, né, mas, assim, acho que muito objetiva e pragmática, né, a gente tem que
reduzir os desperdícios, né? Otimizar os custos, né? Essa nossa área, ela precisa ser muito eficiente, né? Ter muita produtividade, né? E focar sempre no cliente, o que realmente agrega valor para o cliente. Porque quanto mais processos eu coloco ali, e aquilo não agrega valor para o cliente não enxerga aquilo, né? Como que chegou, se chegou em um dia, 2 dias, 5 dias. Assim, se você teve um custo maior, teve redespacho, enfim, falando alguns exemplos, mas para o cliente, ele quer que chegue para ele no menor prazo possível, na melhor qualidade possível e no custo que ele combinou, né? A gente aqui precisa do nosso lado aqui, precisa ver como que a gente vai fazer isso, como que eu posso agregar valor, reduzir desperdícios e aumentar a minha competitividade, né? Continuar sendo competitivo e entregando o que o cliente quer. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Eliminar tudo que a gente pode, garantir, mesmo eliminando custos, desperdício, garantir a qualidade, o prazo, a confiabilidade, a qualidade que o cliente espera, né? Então, com foco sempre no cliente, o que a gente pode fazer internamente? Acho que esse é o grande objetivo e desafio que a gente tem no dia a dia, né? Sempre lembrando, pessoal, que a logística é uma atividade de apoio, né? A atividade da logística, ela é pura e simplesmente um gasto a mais, né? Então, tudo que a gente puder reduzir, né, ser mais enxuto possível, aí a gente vai, é um fator de ganho de competitividade, como o Brunão bem reduziu aí a sistemática. Se a gente conseguir reduzir todos os pontos, movimentações, né? A gente vai elencar todos os desperdícios que são aí, planificados dentro do Lean Logistics, mas é muito simples, né? A gente pode fazer, né? O básico, a gente fazendo o básico, que são reduzindo movimentações, deixando o armazém, né, bem organizado, uma sistemática. Nós dependemos das pessoas, né, Bruno? Acho que é bom a gente sempre tocar isso antes de a gente começar a falar realmente na ferramenta propriamente dita. Acho que a gente depende muito das pessoas. Muitas vezes a gente vai lá, investe milhões, milhares de reais aí em sistemas de controle, em acompanhamentos, né? Softwares, hardwares, né? De periféricos e tudo que hoje existe no mercado, mas se os profissionais estiverem engajados, não estiverem comprometidos na inserção das informações, esquece. A gente tem que trabalhar primeiramente com as pessoas, né? O porquê que ela tem que fazer aquilo, né? A pessoa tem que estar muito claro para ela e ela enxergar valor naquela atividade, naquele processo, né? O porquê, né? O que vai trazer de benefício? Qual o impacto que aquela ação, que aquele trabalho que ela vai fazer, vai gerar lá na frente, vai gerar no produto final. Acho que só assim as pessoas enxergando no produto final, do contexto final, aquela açãozinha que a gente, poxa, eu preciso que você faça isso aqui a mais, esse controle, anote mais isso, ou enfim, só isso, só dessa forma que as pessoas conseguem enxergar valor no trabalho que elas têm, né? Às vezes a gente, no dia a dia, né, pede para as pessoas fazer alguma coisa, inserir mais alguma atividade no seu dia a dia ali, e acaba não, o erro dos nós líderes, né, acaba sendo não explicar, né, não deixar muito claro o objetivo daquela atividade. Sem isso, né, as pessoas são seres humanos, né, por que que eu vou fazer? Eu não sei por que que eu vou fazer, então se eu fizer ou não fizer, não vai fazer diferença, né? Então, é o nosso desafio também, como gestão, de estar à frente e estar conduzindo as pessoas para esse norte, né? O que realmente vai agregar no produto final, no objetivo da empresa, aquela atividade. Pessoas, né? Pessoas é o maior patrimônio que uma empresa pode ter, né? É isso aí. Eu tenho, desculpa te cortar, eu acabei de lembrar uma frase, né, do antigo proprietário da empresa que eu estou atualmente, que era uma empresa familiar, né? Ele fala que pessoas são ouro em pó, né? É onde está toda a chave, né? Você pode ter os melhores processos do mundo,
os melhores sistemas do mundo, se você não tiver pessoas engajadas, pessoas comprometidas por trás de tudo isso, não vai acontecer nada, né? Não, pode até acontecer, mas não vai acontecer na qualidade, na eficiência que você poderia pegar. Realmente, a gente, atrelado a tudo isso, né, dentro de um dos desperdícios, né, que a gente vai citar daqui para frente, elencados na logística, no Lean, né, um deles é a não valorização do profissional, a não, né, valorização da capacidade intelectual, da capacidade técnica desses colaboradores, e também, né, junto a isso, nós elencaremos outras formas de desperdício e outras formas de pontos a serem atacados pelo Lean Logistics. Né? Então, a evolução do Lean, né, o Lean ele vem do Lean Manufacturing, né? O Lean Manufacturing é uma metodologia de trabalho onde nós vamos trabalhar dentro da empresa, mapeando o valor dentro da empresa e, né, escrevendo, enxergando, né, a sistemática de trabalho de forma a ser mais organizado possível, reduzindo os estoques intermediários, ou a movimentação, a superprodução, toda essa temática, né, que nós desenvolvemos dentro da ferramenta do Lean Manufacturing, a gente evoluiu e trouxe o Lean Logistics, né? O Lean Logistics nada mais é que também esse mesmo mapeamento, né, de valor, a gente trazer toda a cadeia, né, estendida dentro dessas etapas de trabalho, de forma a gente identificar os valores, a forma com que se trabalha, né? O fluxo, né, desenvolvido, né, o que agrega valor dentro dessa cadeia como um todo, né, o como é o melhor fluxo, né, a otimização desses recursos, a forma mais lógica, né, de se trabalhar, sempre trabalhando com a lógica de puxar essas temáticas, né, a gente buscar essa como diz na produção, a produção puxada, mas a entrega puxada, o armazém, no caso da logística, a gente puxar, né, a entrega conforme a necessidade, evitarmos, né, os grandes excedentes de estoque dentro dos armazéns, dentro dos estoques intermediários, dos centros de distribuição. Esse aí também é um ponto que o Brunão vai explicar melhor para a gente aí no bate-papo. E com tudo isso a gente vai chegar à perfeição, certo, pessoal? Então a gente, elencando tudo isso aí, que são os 5 princípios do Lean, a gente pode começar aqui, fazer o bate-papo falando dos 8 desperdícios, né? Vamos falar o primeiro dele, né? Que é identificando ele, que é a superprodução. Ou seja, o excesso de quantidade, né? Então, Bruno, vamos começar esse bate-papo aí falando de excesso de quantidade. Quando há uma falha, no caso da logística, né, o setor de compras acaba comprando a mais do que a necessidade, ou a produção, no caso, quando você passou por essa etapa produtiva, a produção produziu a mais do que estava sendo planejado, o que isso impacta dentro de um processo de armazenagem? Comenta aí com a gente. Bom, André, tem alguns exemplos, né, e exemplos de vivência diária, né, que vem acontecendo na vida real, né? Então, falando aí de superprodução na parte de matéria-prima, né? Que nem você citou de compras, compra mais do que precisa e tudo mais. A gente trabalha com muitas matérias-primas de grãos, né, armazenadas em silo, né? E eu tenho uma capacidade ali de armazenagem X, né? E vira e mexe, né, por situações do mercado, por negociações, né, se comprar X quantidade, você vai conseguir ter um preço melhor, uma condição de pagamento melhor. Às vezes, o consumo que eu tive, né, que estava programado, não foi realizado da maneira que estava programado, então eu acabei não consumindo parte daquele estoque que eu tinha para poder chegar outro e ocupar aquele espaço. Acaba gerando aí um dos desperdícios, que é a espera, né? 2 desperdícios, um é a superprodução e o outro é a espera, porque o caminhão do fornecedor chega com a matéria-prima, eu estou com o meu silo cheio, né? Não foi feito o planejamento correto,
acabou que em algum momento falhou ali, né, o planejamento, e eu não tenho espaço para armazenar, né, e começa a gerar outros problemas, né, o fornecedor vai querer, o transportador vai querer uma diária, porque o caminhão está parado, o, a empresa vai gerar esse excesso de superprodução e, consequentemente, né, às vezes eu também tenho um excesso de superprodução de produto mesmo, né, onde a gente, por algum motivo, ou lá o comercial fala que vai vender X toneladas de um determinado produto, né, lá no SNOP, a gente determinou, a gente planejou, fez o forecast, e a gente vai se basear por aquilo. E muitas vezes aquela venda que ele planejou, né, a curiosidade do forecast não foi tão bem feita e acaba que a venda não vem, eu produzi e aquele material fica ocupando espaço no meu armazém, deixando de produzir, atender algum outro item, porque eu estou com o armazém cheio, né? Então, essa superprodução é uma dos desafios que a gente tem constantemente, diariamente, a gente tem que ficar administrando e achando soluções para esse tipo de situação. Acho que é importante a gente sempre tocar no assunto, né, a integração das informações, né, você tocou no assunto da compra. Muitas vezes o comprador, ele não, se ele não tiver integrado, não tiver ali, né, com essa visão holística, né, de entender o todo, muitas vezes um ganho que ele vai ter naquela atividade dele passa a ter uma perda dobrada depois lá na frente. Então, as informações, as otimizações, o sistema integrado, ele tem que ser realmente muito equilibrado, né, Bruno? Se o cara pegou, o comprador, tinha que comprar 1.000, comprou 2.000, mas eu comprei mais barato. Primeiro, desequilibra o armazém, a logística de recebimento, a quantidade de pessoas que estão sendo alocadas, ou seja, os recursos humanos, aquilo ali, o capital financeiro da empresa, né, às vezes não está contando com aquele capital a ser investido naquele momento. Então, tudo isso envolve, né, a logística como um todo. Então, esse gerenciamento, né, bem feito, ele é primordial para o sucesso também da empresa como um todo. Então, a gente começa a explodir, né, as informações, enxergar, acompanhar todo esse contexto, a gente consegue já pequenos detalhes, né, como você bem citou, uma compra, muitas vezes, de um pallet a mais. Puxa, mas onde que eu vou alocar esse pallet? Se é um pallet de frio, vai caber na câmara fria? Não coube na câmara fria, o que eu faço agora? Deixo pro lado de fora? Deixou pro lado de fora, estragou o material. Então, são pequenos detalhes que podem ocasionar grandes desperdícios e perdas, né, dentro do processo. A gente trabalha, antes de mudar de assunto, a gente ainda em superprodução, né? A gente trabalha com produtos perecíveis, né? E essa superprodução, esse mau dimensionamento, planejamento, pode ocasionar também em perdas de produtos por vencimento, né? E vira e mexe, a gente também tem que estar administrando isso. É produto que está próximo do vencimento, que está vencendo aí o shelf life, e a gente tem que administrar ali com vendas, né, ao comercial, pessoal, esse item aqui vai vencer, precisa fazer uma campanha, alguma coisa diferente, senão a gente vai perder esse produto, ou eu vou ter um outro desperdício também, que é o reprocesso, né, eu vou ter que trabalhar com aquele produto, perder a embalagem, reprocessar, enfim, também é um desperdício, né. Dentro de todas essas temáticas, né, a gente já conseguiu elencar alguns pontos, né, da superprodução. O Bruno acabou tocando no assunto que é o próximo ponto aí, né, adiantando um pouquinho sobre a questão da espera, né, Bruno? Quando, né, eu também toquei, né, de falar, puxa, veio a mais, compramos a mais, ou seja, a espera por ter um espaço vago dentro do armazém, né, ou a espera para descarregamento, né, ou espera para o despacho depois, posterior, né, desse material, se tratando de excedente produtivo, a gente vai dar, né, a atenção
dos equipamentos de movimentação, né, a gente vai dar prioridade para aquilo que é realmente para escoar para um cliente final, por exemplo, e vamos acabar deixando os equipamentos voltados à movimentação de estoque por um outro momento. Então, toda e qualquer situação também se trata de um desperdício, a gente falando um pouquinho de espera, né? Nem a superprodução é ruim, né? E a falta do produto também é ruim, né? Que causa ruptura e que gera uma espera aí para o cliente receber o produto que ele está esperando, né? Receber na quantidade certa e tudo mais. Então, eu entendo aí também como a espera, como um atendimento de um pedido, né? Que acaba atrasando por uma falta de um produto, ou até mesmo o carregamento ali, né? Às vezes você está carregando, tem uma programação de carregamento, mas tem itens sendo produzidos, né? Que por algum motivo, manutenção, acaba que atrasou a produção, o caminhão fica parado ali na dock esperando para completar com algum produto. Na produção mesmo, né? A gente tem o empilhadeirista atrasou, né? Demorou para trazer a matéria-prima, para trazer um pallet de embalagem. Aquilo gerou uma espera ali no fluxo da linha, né? De produção e causou um atraso. Então, hoje, né? Eu estou trazendo bastante para o meu exemplo aqui, né? Que é o que eu estou vivendo, né? Então, a gente tem pallets lá de produto e temos lá a pessoa, o empregadeirista que vai fazer a armazenagem. Às vezes, se você não está bem dimensionado, né, para a velocidade que sai o produto da linha e a velocidade que esse empilhadeirista leva para armazenar o produto, né, às vezes ele tem um excesso de movimentação no estoque, também é um outro que a gente vai falar daqui a pouco, mas se você não está dimensionado bem, né, essa capacidade, essa velocidade, o produto fica parado ali na linha, atrasando a outra chegada de outra parte e assim por diante, né? Então, tem vários exemplos aí, né, André? De espera ali mesmo no carregamento, né? Às vezes você tem produto no estoque, né? Eu tenho um empilhadeirista que abastece 2 docas, por exemplo, né? Eu não trabalho com stage. Eu vou trabalhando com separação, deixo o pallet ali próximo da esteira e os meninos, né? Os auxiliares ali de carregamento vão jogando o produto na esteira e carregando o caminhão. E muitas vezes existe uma espera ali dessas pessoas que estão lá em cima recebendo o saco no caminhão, porque o empilhadeirista está fazendo a separação ainda, a velocidade ali às vezes não está bem dimensionada entre a separação e o cara que está batendo o saco lá no caminhão. Às vezes ele termina primeiro do que o empilhadeirista trazer outro parte. Então, tem uma série de desperdícios com relação à espera no nosso dia a dia, e a gente também precisa achar soluções. Falando aqui. Pode fechar. Bom, né, dentro das atividades de logística, né, nós também como gestores ou os programadores, né, da operação, tem que buscar a sincronicidade, tem que buscar, né, através de ferramentas como os simuladores, os roteirizadores internos também, né, dentro da logística, né, o WMS vai trabalhar como uma ferramenta auxiliando nessas atividades de forma a evitar, né, essas movimentações desnecessárias, o tempo padrão, e também, quando há uma amarração entre a comunicação do centro produtivo com o centro de distribuição também, né, Bruno? A gente, como você bem citou, às vezes tem uma parada de linha ou alguma coisa que travou lá e você está com a atividade logística preparada para coleta daquele material. Então, se você tiver uma informação, reporte da logística, do centro produtivo para centro de logística, às vezes travou a linha aqui, a produção que era para sair às 7, vai sair às 7h30. Então, a logística, então vamos trabalhar com outra atividade, né? Vamos fazer uma movimentação aqui dentro do armazém até terminar essa rotina.
Então, tudo, né, dentro dessas atividades também é importante a gente ter uma comunicação eficaz e mais envolvida entre as áreas, aí, fazendo realmente, aglutinando as informações. Quanto mais assertivas, mais aglutinadas forem as informações, melhor êxito, né, no fluxo como um todo. Eu tenho um gestor aí, um líder que fala que a comunicação é extremamente importante, né? E aí ele fala que a gente tem que comunicar, comunicar e comunicar. E quando cansar, comunica de novo, porque não tem jeito, né, das coisas acontecerem sem se comunicar, né? Então ele fala muito de, cara, pega o telefone ali, para de usar a mensagem, o áudio, não sei o quê. É importante, né? Registro, etc. Mas se é importante, se é urgente, liga. Liga, fala, escuta, sente a respiração do cara, passa a mensagem na tonalidade para o cara entender o que realmente, vê se certifica que se realmente o cara entendeu, né? A outra área, outra. Porque às vezes só na mensagem a comunicação às vezes não acontece da maneira que precisa, só no e-mail não passa a mensagem que você gostaria. E no dia a dia, né, a gente precisa muito disso, desse tete a tete, dessa comunicação mais rápida, né, mais dinâmica. Né? Sim. E acho que o conceito do Gemba, né, ele é muito difundido também, né, outra técnica, né, trazida também da filosofia do Lean Manufacturing, onde o Gemba é o que? É o chão de fábrica, tá ali envolvido, né, quanto mais a gente tiver envolvido na operação, identificar, né, os gaps, as paradas, as rupturas, né, onde pode ocasionar uma ruptura, né, Bruno, acho que quando o gestor está atuante, ou o centro, os operadores envolvidos como um todo, a informação é rápida, então a tomada de decisão é rápida e a perda é bem menor e o processo de gestão como um todo acaba sendo mais eficiente. Então, esse processo da comunicação se faz muito importante e o gestor tem que estar envolvido no processo, né? Acho que é outro toque legal que a gente precisa dar aí para o pessoal que estiver ouvindo a gente. Pegando esse gancho do Gemba, né, acho que é bastante importante, a gente vem implementando muita coisa, né, nessa nova gestão, né, era uma empresa familiar, então a gente vem trazendo muitas técnicas, metodologias, procedimentos de empresas multinacionais, né, e o Gemba foi recentemente uma implementação que a gente fez, né, em todas as fábricas, todos os dias acontece uma reunião de máximo 15 minutos ali, na frente do quadro, né, no chão de fábrica, onde todo mundo pode ver, até a gestão visual também é um outro conceito, né, que a gente pode trazer, que facilita para todo mundo, traz todo mundo para a mesma página, e o objetivo de estar ali no chão de fábrica, que é onde tudo acontece, né, e fazer com que todo mundo veja e tenha conhecimento de como está o andamento das suas respectivas áreas, enfim. Então, a gente chega lá, tem uma pessoa representando cada área, né? Fala de como foi o dia de ontem, o que está planejado para o dia de hoje, e se a gente tem alguma ação, algum problema que tem que ser resolvido rapidamente para que não impacte na operação do dia a dia. Então, hoje já existe, é implementado nessa empresa que eu estou trabalhando e faz muita diferença, né? E obriga, né, entre aspas, que as pessoas se comuniquem, né? Que as pessoas conheçam o que está acontecendo na área do fulano, do ciclano, se vai impactar no dia a dia, o que eu posso fazer, como que eu posso me antecipar para evitar desperdício, né? Acho que acaba que a gente gira e sempre volta nisso, né? Evitar desperdício, eliminar desperdício. É, uma, é a filosofia principal, né? Acho que o Lean Logística a gente vai falar, a gente vai explicar bastante, como o Lean Manufacturing a gente fala muito também, né? Mas o suco, né? O extrato da metodologia, da filosofia é esse, é redução de desperdício, né? Cabe a nós, gestores da área de logística, né, do supply chain, como mais uma vez falando, nós somos setores de apoio, nós não agregamos valor, nós não transformamos nada, né? Então, se a gente não está transformando nada, tudo que é atividade que se faz dentro da logística é um gasto,
né? A gente está gastando. Então, quanto menos a gente gastar nessa operação, melhor vai ser para a empresa, né? E melhor o resultado dessa empresa. O próprio nome já diz, né, André? Lean quer dizer enxuto, né? Então, você trabalhar eliminando todos os desperdícios aí. Aí a gente bateu um papo, a gente, dentro dos pontos aí, né, a gente acabou trazendo a questão do transporte, né, a gente falou, acho que depois eu vou pedir para você comentar um pouquinho do transporte externo, né, a gente fala um pouquinho da movimentação, né, de pessoal, das próprias empilhadeiras, movimentação de materiais. A gente falou do inventário, né, dentro da superprodução, a gente tocou nesse assunto, né, a questão de um inventário bem, não só com qualidade, né, essa qualidade não propriamente do produto estar com qualidade, mas a qualidade desse estoque, né. Muitas vezes a gente tem um armazém, até um antigo diretor meu falava, você, puxa vida, eu tenho 80 mil quantidades do item que eu preciso vender, mas o que eu preciso não tem. Então tem essa condição, né, da qualidade do meu estoque de atendimento, né, realmente eu ter equilibrado, né, os produtos que eu realmente tenho para atender. Se eu tenho a demanda do produto A, eu tenho que ter a quantidade para poder ofertar o produto B, o produto C e assim por diante, né, essa qualidade do meu estoque, né. E a gente também, né, como o Bruno citou, a questão da qualidade de saúde física, né, do produto, né, o tempo de vencimento, a perecibilidade dele, tomar muito cuidado com o FIFO, né, Bruno, acho que é uma outra técnica muito importante dentro da área de logística, o FIFO e o FEFO, né, a gente comentou isso no videozinho lá de administração da produção. Então a gente outra importante técnica, né, enraizada dentro da logística, a gente tem que tomar muito cuidado, que tem a ver com essa condição de um possível desperdício dentro da logística, né? Acho que quando a gente fala de qualidade de inventário, né, a gente tem dois, um, um ponto, né, você ter uma qualidade de inventário de produtos, né, ter o produto certo, na quantidade certa, na hora certa, e tem a qualidade de inventário do processo de inventário, do processo de contagem, né, que é você conseguir organizar os seus produtos de maneira que vai te facilitar no dia da contagem, né, você agrupar os produtos da mesma família, do mesmo código, organizar eles dessa maneira, né? Os pallets que já estão abertos, por exemplo, já estão começados, eles ficam embaixo, os pallets que estão fechados, eles ficam em cima, enfim, existe também essa qualidade no processo em si do inventário, né? Na contagem, no lançamento dessas contagens, na avaliação de possíveis causas de erro, então também existe essa qualidade no processo em si do inventário, né? Você ia falar, André? Pode falar. Então, trazendo também pela técnica, né, do inventário, a contagem cíclica, né, que nós temos que fazer, como o Bruno bem citou, quando você tem os lotes fracionados, esses lotes fracionados ficarem mais fácil do acesso, até para contagem, pesagem, se for necessário, né, todas as formas de aferição, né, eles não podem estar, né, alocados sem identificação em pisos superiores, ou identificações obsoletas, né, muitas vezes o operador dentro da atividade, dentro da movimentação, ele retira uma quantidade e não atualiza, né, aquela identificação, uma etiqueta da quantidade. E né, sempre a gente comenta, né, sobre os desperdícios, daí a gente volta a falar das pessoas, o compromisso, né, das pessoas. Então, um detalhe, né, tão pequeno quanto é o operador, na hora do processo da atividade dele de separação, ele se atentar que ele tem que renovar a etiqueta, então é extremamente importante, né, Bruno? Acho que existem várias formas, várias ferramentas dentro da filosofia Lean, né? E para auxiliar toda essa eliminação de desperdícios, enfim, otimização de processos, redução de custos, né? Uma
ferramenta muito importante e que é simples de ser aplicada é o 5S. Né? O 5S, ele te ajuda em todos os sentidos, né? A gente falando aqui da qualidade do inventário, do processo em si, da contagem e tudo mais. Nada mais é do que você fazer um 5S, né? Você eliminar tudo que não deve estar ali no armazém, não sei o quê, organizar os produtos de maneira agrupada, de maneira que facilite a contagem, ter a identificação dos produtos, né, do local, do código do produto, do lote, da data de vencimento, fabricação, etc. Então, acho que esse é um exemplo que se encaixa bem, né, a questão do 5S. Fora isso, você tem 5S em todos os, até na sua casa você pode aplicar o 5S, né, na parte de escritório, administrativa, e na parte de produção de maneira geral. Mas acho que esse é um exemplo legal de se falar, porque é a aplicação do 5S na prática, né? Você garantir toda a limpeza do armazém, enfim, para que você tenha um bom processo de uma boa execução de inventário, seja ele da magnitude que for, né? Seja num operador logístico, seja numa fábrica, seja numa loja, onde for. A gente, acho que fica fácil da gente exemplificar dentro de um supermercado, que acho que a vivência de... Não existe uma pessoa no mundo que não tenha entrado no supermercado. Quando a gente chega e nota, né, essas condições, bem organizado, uma gôndola bem estruturada, os produtos, né, bem alocados, né, à vista, ordeiros, né, um segmento de marca, depois outro segmento de marca, um produto, as ruas também, né, Bruno, a gente tem, uma rua é só de vegetais, outra é só de macarrão, outra é só de bolacha, né, então tem tudo já divididinho. Então a gente expande isso para uma visão macro dentro de um centro de distribuição, ela tem a mesma sistemática, né? Tem uma ordem conveniente ali, né? Que a gente de ciclo, né? De curva ABC, né? O que é a curva ABC no caso da logística? A gente pegar os materiais que mais giram, né? Eles vão ficar mais próximos da saída, os que menos giram, eles ficam mais distantes da saída ou de menor movimentação, né? Tudo isso também deve ser bem alocado de forma a evitar, que é o último ponto que a gente vai tocar aqui, que é o superprocessamento, né, Bruno? A gente fala aqui de o vai e vem de empilhadeira, né? Nós gestores que já trabalhamos com logística dentro do armazém, a gente chora quando vem empilhadeira andando vazia. Comenta um pouquinho aí com a gente. Pois é, a falta de inteligência ali na movimentação da empilhadeira, né? Você tem, ou ela vai ser elétrica, ou ela vai ser a gás, mas você está desperdiçando um custo ali, né? Você está gastando mais do que precisaria para fazer a mesma atividade que poderia ser feita de outra forma, né? Eu falei um pouquinho do reprocesso também, né? A gente, às vezes, temos problema aí com manuseio, né? Manuseio do produto, a própria empilhadeira bate numa sacaria, rasga, e isso acaba gerando um superprocessamento, né? Eu tenho que fazer um reprocesso daquele produto que já estava todo pronto, perfeito para sair, eu tenho que voltar tudo para trás, né? Isso gera retrabalho, custo adicional, às vezes também você falou um pouquinho do transporte, né? No Last Mile, a gente tem problemas. Eu carrego o produto, sai íntegro, né? Mas às vezes eu tenho várias entregas numa mesma carga, né? O transportador tem que sair entregando vários pedidos que estão numa mesma carga. E por vezes, né, pelo excesso de movimentação do produto ali dentro, na hora dele descarregar, ele acaba rasgando, né, batendo, e isso também é um desperdício, é um superprocessamento que eu vou ter depois que voltar com esse produto, vai me gerar uma devolução e um custo adicional, né? O cliente não vai ser atendido da maneira que ele queria, né? O OTIF vai lá para baixo, e aí, voltando a esse produto, né, um ponto relacionado à gestão visual, que eu acho que é legal também comentar, nos armazéns,
a gente tem que estar muito casado o processo sistêmico, né, a nota, entrada da nota com a entrada do produto, para não gerar divergências, né, e principalmente nessa logística reversa, quando eu tenho produtos voltando do campo por avaria, por erro de pedido, né, pedido que foi feito errado, o cliente devolveu, ou o que quer que seja, né, o produto volta para casa, mas aí eu tenho que ter um espaço separado no armazém, para identificado, né, para colocar avaria, divergência de estoque. Eu tenho que ter esses locais muito bem específicos e identificados para que eu garanta a curacidade. Então, vai chegar o produto ali, vai ser conferido, mas é outra área, área da empresa que faz o processo da nota fiscal, a entrada e tudo mais. E isso, se não for muito bem integrado, né, entre as áreas, que é uma das coisas que a gente estava falando aí, todas as áreas têm que estar muito bem alinhadas, comunicação, etc. Se eu não tenho uma gestão visual ali, eu acabo levando esse produto para dentro, de volta para o estoque, mas o processo sistêmico acabou que não foi feito, ou foi esquecida a nota, enfim, e aí você vai gerar um outro problema lá na frente, que é a divergência de estoque, né? O problema no inventário depois. Então, tem uma série de coisas aí que estão muito alinhadas com esses 7 desperdícios no nosso dia a dia. Show de bola. A gente elencou, né, rapidamente aí os 7 desperdícios, adiantando o oitavo, né, que o oitavo é o desperdício do ser humano, né, a alocação de recursos do ser humano, quando a gente, ou por falta de treinamento, né, Bruno, a gente treina mal ou treina rapidamente, não de forma eficiente, ou muitas vezes a gente contrata terceiro e esse terceiro não vem bem preparado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente vai reduzindo, né, vai fatiando, né, a cadeia logística, contrata um terceiro que às vezes precisa ter um treinamento específico, uma integração específica, um engajamento também com a atividade. E então, muito cuidado, né, nesse processo, né, de treinamento e em todas qualquer atividade da cadeia de logística, a gente depende muito das pessoas. Então, o envolvimento, o engajamento, preparação, o treino, a capacitação técnica é extremamente importante. O Brunão falou um pouco também, né, da questão da capacitação técnica, a gente pode trazer os operadores de empilhadeira, né, que é um viés muito grande, né, dentro da movimentação. Acho que mais da metade da operação, propriamente da logística, é feita através dos operadores de empilhadeira. E esses operadores de empilhadeira, muitas vezes eles trabalham ou com equipamento fora de padrão, fora de especificação técnica, causando risco para eles ou para a operação, para o material. Então, dentro do nosso país aí, nós temos diversos, né, exemplos de operações onde se trabalha com uma empilhadeira mal dimensionada para o produto, começa a fazer, né, o estudo logístico de verticalização e daí não se toma cuidado, investe na prateleira, mas não investe no equipamento que vai, né, fazer elevação desse material. Então, tudo que se envolve a logística tem que ter muito cuidado, né? Acho que é um ponto primordial que a gente faz esse bate-papo aqui. Acabou passando aqui, já deu quase 1 hora já de bate-papo. O Brunão já sabe que a gente vai continuar esse bate-papo aí vários dias, né? Acho que para exaurir esse tema vai longe. Tem muita coisa, né, cara? Acaba a gente não falou de defeitos, né? Mas tem os defeitos de produção que causam retrabalho, reprocesso. Tem muita coisa para a gente discutir sobre esse tema, né? Acho que vale a pena a gente buscar cada vez mais conhecimento, treinamentos, cursos, né, relacionados a isso. E eu tô à disposição aí, né, André? Eu queria só comentar um último ponto que eu acho que é muito importante, a questão da segurança, né? A gente trabalha em todas as nossas comunicações, apresentações, segurança sempre vem em primeiro lugar, né? É o primeiro assunto que a gente vai falar, se a gente vai fazer alguma apresentação,
a gente vai ver o mapa de risco do local que a gente está, né? Qual que é a saída de emergência, onde que é o ponto de encontro. Sempre, em todos independente da área, do processo, do que a gente vai fazer, é segurança em primeiro lugar. E aí você falou da questão da empilhadeira, essas coisas, treinamentos, certificações, tem que estar tudo em dia, né? A gente não pode falhar nesse ponto, né? A gente pode falhar em outros, talvez, mas nesse ponto de treinamento, de manter as pessoas seguras, né, para desempenhar o trabalho delas, é primordial. A gente vê aí, às vezes, em treinamentos relacionados à logística, armazém, etc. Tenho certeza que quem é da nossa área já viu aqueles vídeos, né, de empilhadeira que, sei lá, às vezes bate na estrutura porta-parte e cai o armazém inteiro, é super perigoso, né, essa questão de empilhadeira, de empilhamento, verticalização, tem uma série de exemplos aí de acidentes que a gente já viu, né, inclusive até fatais. Então, a questão da segurança, da qualidade, da integração, né, com terceiros, é muito importante a gente fazer isso. A gente trabalha, vira e mexe, estou terceirizando alguma coisa, né, alguma operação, trazendo gente de fora para dentro da fábrica. Hoje mesmo a gente estava falando disso, né, de procedimento de integração, procedimento para as pessoas entrarem na fábrica, na planta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Assim como a gente toma cuidado com os nossos colaboradores, né? As nossas pessoas, a gente também tem que tomar cuidado, garantir a segurança dos terceiros, dos prestadores de serviço, seja lá quem for, né? Muito bem colocado, né? A gente e assim, dentro do armazém, também a gente precisou criar vários regramentos, né? Várias leis aí para o cuidado com o motorista também, né? Que é outra atividade da logística muito importante. Ainda existe, né? Um despreparo, um exagero, né? Até para buscar uma viabilidade econômica que não deve ser pensado aquela mensuração, né, de um custo errôneo, né, do cara pegar e fazer, né, loucura, né, para poder entregar, então tudo isso acaba acarretando em muito risco à saúde e à vida dos operadores aí como todos os envolvidos na logística dentro do nosso país. Tem um excesso às vezes, você coloca um excesso de carga no veículo, né, que pode ocasionar um acidente. Até lembrei de outro ponto aí relacionado ao transporte no desperdício, né? Estou misturando um pouco os assuntos aí, mas que vai vindo, né? E é importante a gente falar. Na parte de transporte, a gente tem que otimizar a cubagem, né, dos veículos, né? Você tentar otimizar ao máximo aí a carga do veículo dentro da sua capacidade, né? Otimizar a roteirização do veículo para que ele também não tenha, faça as entregas, enfim, a logística interna, né? Intralogística e a logística externa, né? O melhor caminho, o mais curto, que gasta menos tempo, enfim. Acho que também está ligado à parte do desperdício, mas voltando à segurança, André, misturando um pouquinho, tem que ter todo um cuidado, um treinamento com essas pessoas, né? Eles estão, apesar de ser terceiros, muitas vezes, né? Às vezes é da própria casa, né? Frota própria, etc. Mas na maioria das vezes a gente trabalha com terceiros. Mas eles estão lá representando a gente, né? Representando a empresa, com a nossa marca, com o nosso. Então, eles também são uma extensão da empresa que eles estão representando. A gente tem que ter todos os cuidados, respeitar as normas, da mesma maneira que a gente cuida das nossas pessoas internas. É isso aí. Acho que a gente. A pretensão nossa não é exaurir a temática logo no primeiro vídeo, como é uma temática extremamente vasta, cheia de conhecimentos, de coisas, né, para se tratar. A gente vai lançar essa proposta aí de falar de Lean Logistics, provavelmente não vamos falar o ano inteiro, né, que tem um videozinho aí por mês, aí a gente pretende montar essas temáticas, e agradecer mais uma vez a parceria aí, Bruno, vamos crescendo junto, vamos aprendendo junto, né, outro dia que nós batemos um papo legal, aprendemos, e a gente vai matando a saudade da amizade desse jeito, né?
fazer o quê? É isso aí, cara. Bom, André, obrigado aí mais uma vez, né? Estou à disposição para participar sempre. É muito gostoso, né? A gente falar do que a gente faz, do que a gente vive. É o nosso dia a dia, né? Acaba que a gente conta história aqui, divide situações e essa troca é muito interessante, né? A gente tem, eu não vou conseguir trabalhar em todos os segmentos, cada segmento tem uma particularidade, apesar de ser logística, supply, não sei o quê, mas cada segmento tem uma particularidade. A gente vai aprendendo cada vez mais com esses bate-papos, né? Acho que é isso. Estou à disposição, muito agradecido aí, muito grato mais uma vez. Espero continuar contribuindo. Show de bola.